Certo? Tudo bem, Fê? Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Nós vamos agora utilizar a técnica no ombro, tá bem? Então tá bom. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou novamente higienizo as minhas mãos, tá? Posiciono o ombro do meu paciente. Pode botar a tua palma da mão para cima, por favor. Isto. Por favor. Deixa o ombro bem relaxado. Tá bem? E aí, a gente faz os movimentos para, ó, palpar e sentir se a gente tem algum ponto de dor. E aí, a gente vai mapeando os pontos gatilhos. Eu vou perguntar para o meu paciente: Felipe, tu tem algum outro ponto aqui de dor? Vamos lá. Ó, tem geralmente regiões mais dolorosas aqui, tá? Essa aqui é uma região de inserção de bíceps, de inserção de tendão, né? Do bíceps. Geralmente os pacientes têm dor bem na região articular, ali, entre o acrômio e a cápsula articular, porque ali é onde fica a bursa, né? Onde tem a região dos tendões passando do manguito rotador. Então ali é uma região bem sensível. Então, a gente geralmente palpa bem essa região, né? Ó, aqui eu achei um pontinho gatilho. Peço para o meu paciente ficar bem relaxado, tá? Pego outra agulha. Peço para ele virar o rosto para o outro lado. Vocês vão me perguntar: ah, devo usar luva? Deve, tá? Luva, ela é um equipamento de proteção, tá? Tanto para vocês quanto para o paciente. Então, sim, a gente geralmente utiliza a luva, né? Para que a gente possa fazer. Hoje eu não estou utilizando para poder mostrar direitinho para vocês como é que funciona a técnica. Mas, em geral, sim, tá? A gente pode estar fazendo uso e deve, tá bem? Segurei a minha agulha, segurei o mandril, tá? Palpei bem, achei o ponto de tensão, ó. Eu vou inserir a minha agulha a 45 graus, tá? Não é reta e não é deitada. 45 graus, tudo bem? Vamos lá, introduzi, ó. Dei uma batidinha, tirei o mandril, segurei e vou, ó, segurar a pele, introduzir a agulha. Correto? Tá numa angulaçãozinha de 35 graus. Sentiu a resistência, ó. Sentiu a resistência do tecido? Pronto, relaxa. Relaxa, espera, aguarda o paciente te referir que está aliviando, que não está sentindo mais dor. Pede para que ele não mexa este membro aqui, tá? Porque ele tá com a agulha, então a gente tem que ter o cuidado dele não mexer, dele não se deslocar, tá? Se o Felipe tivesse me dizendo assim: ah, tenho muita dor, tá desconfortável, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a agulha. Seguro o tecido nas bordas e puxo novamente, tá? E retiro a agulha. Vocês viram que não foi muito, né? Que a gente colocou. A gente bota só um pouquinho da agulha, tá? Terminei, recapo a minha agulha novamente, tá? Cuidando para não me machucar, por questões de segurança, e coloco fora, tá? Vou achar outro pontinho aqui do ombro para poder mostrar outra técnica que a gente pode estar utilizando. Eu falei para vocês 45 graus e eu posso estar utilizando a técnica num pouquinho mais angulada, tá? Um pouquinho mais próximo de 90, não necessariamente reta, mas um pouquinho mais próximo. Palpei a região, sentiu dor? Aqui, né? Então, ó, sempre na direção da dor. Fê, tu tá sentindo dor quando eu aperto para baixo ou quando eu empurro para frente? Para baixo. Para baixo? Então pronto, ó. Tô apertando aqui para baixo. Eu vou posicionar bem onde tá o meu dedo. Ao invés dela estar mais angulada, eu vou deixar ela um pouquinho mais reta, tá? Segurei, dei a batidinha, tirei e, ó, vou introduzir a minha agulha. O que pode acontecer também, pessoal?
Pode acontecer da gente ter uma fasciculação. O que é? Quando eu acerto meu ponto gatilho, a musculatura contrai, tá? Antes de relaxar. Então, às vezes, vocês vão sentir que a musculatura deu uma puxada. Isso é natural, não tem problema, tá? Isso é uma resposta fisiológica do organismo. Portanto, não senti, só senti agulha, se o teu paciente referir. Então, a gente dá uma mexida, subtrai um pouquinho mais, muda a angulação. Tudo bem, Felipe? Sentiu? Senti mexer. Sentiu mexer a agulha ou sentiu fazer a relaxar a musculatura? Não, mexer a agulha. A mexer a agulha, isso. Às vezes os pacientes, eles não gostam dessa mexida na agulha e a gente precisa respeitar isso, tá? Às vezes a gente precisa só palpar e fazer a introdução da agulha e deixar ela quietinha. Porque tem pacientes que não gostam, que têm uma sensação de aversão a isso e aí é desconfortável, tá? E tem gente que não sente nada. Então a gente respeita muito aquilo que o paciente tá nos trazendo, tá? Esse é um ponto que a gente pode estar utilizando no ombro, tá? Próximo aqui, ó, as inserções articulares, tá? Ao manguito. E a gente pode estar utilizando também nesta borda aqui, ó, do deltoide. Porque lembrem que o deltoide, ele faz este movimento aqui, né, pessoal? Todo esse músculo aqui, ó. Então, a gente pode também estar utilizando ele triangular, né? Uma agulha aqui, uma agulha aqui, uma agulha aqui, tá? Essa é uma outra técnica que a gente utiliza rodeando o campo de dor deste paciente, tá bem? Vou mostrar para vocês como é que funciona. Tudo bem, Fê? Tá? Então, tá bom. Então, outra técnica que a gente pode estar utilizando é assim. Eu tenho um campo de dor, tá? Ele vai ter dor aqui, ele me diz que ele tem uma região dolorosa em toda essa região aqui do deltoide. Eu vou lá e palpo. Achei um ponto gatilho aqui, achei um ponto gatilho aqui e achei um ponto gatilho aqui. Eu triangulo, tá? E aí eu boto uma agulha aqui e uma agulha aqui. E a minha região de dor, ela fica entre, né, a triangulação da agulha, tá? Então, eu vou aplicar para vocês aqui rapidinho para que vocês entendam. Tá, Fê? Bem devagarinho, bem tranquilo. Ó, esse aqui, sim, parece uma vacina. Essa eu não senti. Ah, não sentiu esse? Então tá bom. Às vezes os pacientes realmente não sentem porque a gente tem um pouquinho mais de camada ali de músculo ou porque a mão fica um pouco mais leve e aí eles acabam tendo uma tolerância melhor à aplicação, tá? Então vamos botar outra aqui. Outra coisa, pessoal, às vezes a gente introduz e a gente sente uma resistência, tá? E quando a gente sentir essa resistência, a gente para de introduzir a agulha, tá bem? Então, a gente precisa respeitar a anatomia do corpo, a gente não pode, passar dela. Essa é a outra técnica, tá, pessoal? Na qual a gente triangula, então, a região de dor, mesma coisa. A gente vai deixar a região de dor aqui no meio, deixa aqui em 30, 60 segundos, cada uma das agulhas, tá? E aí depois a gente retira elas, subtrai cada uma delas, palpa novamente, pergunta como é que o paciente está se sentindo, se ele notou uma melhora da intensidade de dor, tá? Eu particularmente gosto de perguntar, Felipe, qual a tua escala de dor de 0 a 10 antes e agora quando a gente terminar? Daí o paciente vai me dizer, porque, né, eu tô com dor 8. Quando eu tirei as agulhas, eu vou repetir a minha pergunta e ele vai me dizer, tô com dor 6. Isso quer dizer que o tratamento, ele teve uma efetividade, certo? Outra coisa importante de trazer para vocês que agora eu lembrei,
Eu vou tirar as agulhas, tá, Fê? Tá. É que o agulhamento a seco, ele tem uma característica bem importante, que os pacientes chamam de a dor que cura. Por quê? Porque ele exacerba nas primeiras 48 horas, né? Então a gente fica com um pouquinho mais de dor e depois relaxa. E aí o paciente não sente mais nada.